Oi pessoal, tudo bom? Vim dar as caras aqui de novo, apareceu a Margarida. Gente, hoje eu trouxe um vídeo que vai contar um pouquinho o que eu passei nesses últimos dias. E aí pra já te ajudar aí, se tu estiver passando por algo, eu não digo parecido, mas algo aí que te impeça de treinar, que te impeça de fazer teu cardio, que te impeça de ir pra academia. Mas não é preguiça, toma vergonha nessa cara que não é preguiça. Tô falando de alguma coisa que realmente te impossibilite, né? Seja uma gripe, seja ali porque tu ficou doente, seja porque, sei lá, vamos supor que tu tem uma viagem e daí é meio complicado pra gente pagar academia em outro lugar, enfim, tempo, essas coisas, seja uma cirurgia, qualquer coisa assim que realmente te impossibilite ali de fazer ali o que tu precisa fazer todos os dias bonitinho, certo? Lembrando que são 3 pilares aqui, né? É dieta, academia, bonitinha, musculação e o cardio, não vamos esquecer, que é uns 3 pilares. Além do sono. O que aconteceu comigo? Gente, eu fui pra praia, eu branca, palmito desse jeito, eu fui pra praia. Fiquei 4, 5 horas debaixo do sol, sim. Agora vem aquele meme, você olhou uma pessoa e perguntou o que se passa na cabeça dela? Bom, foi mais ou menos isso. Aí eu passei protetor, eu passei umas quantas vezes, mas ainda assim, gente, eu sou um palmito ambulante, eu sou a pessoa mais branca, eu acho que eu conheço do meu convívio. Então assim, eu passei protetor, mas eu fiquei muito tempo exposta ao sol, isso é muito perigoso, gente, não façam o que eu fiz, pelo amor de Deus. E mesmo virando, assim, virava pra frente, daí virava pra pegar sol nas costas, etc. Ainda assim, gente, assim, ó, foi muito feio o que aconteceu comigo. Foi muito feio, real, assim. E foi muito doloroso também. Além de tudo, foi muito doloroso. Bom, isso foi no domingo, sem ser nesse domingo, domingo passado. Gente, eu fiquei em carne viva. Depois do banho, assim, ó, tudo em mim era em carne viva. A barriga ficou carne viva. A minha bunda ficou em carne viva. Foi uma das piores partes que queimou. O meu pé ficou... Ele não era nem vermelho, ele era roxo, quase preto. Eu disse, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Agora, recentemente, me estourou essas bolhas aqui na boca. E a minha mãe disse que é devido ao sol, de tão forte que foi a queimadura. E alguns outros pontos eu também fiquei queimada, mas o principal foi a bunda, os pés e a barriga. E dos 3, os piores foram o pé e a bunda. No dia seguinte, na segunda-feira, quando eu levantei, aliás, na madrugada de domingo pra segunda, eu dormi muito mal, gente, eu não conseguia dormir, porque eu tinha o pó-sol, só que ele acabou e era muita dor, era muita dor, muita ardência, enfim, e eu não consegui dormir direito, dormi muito pouco. Na segunda-feira eu acordei e eu acordei muito mal, gente, eu acordei muito ruim, tipo assim, me deu, e vocês podem pesquisar que isso é verídico, me deu tontura, me deu enjoo, me deu fraqueza, eu não consegui ficar em pé. Gente, o sol é uma coisa muito séria, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Passei maus bocados, sabe? Passei maus bocados, eu não conseguia ficar em pé direito, eu fiquei uma fraqueza. E eu tava em carne viva, parecia que Deus me perdoe, mas parecia que eu tinha sido queimada mesmo, não pelo sol, mas queimada assim de fogo, muito feio. Quem do meu convívio ali perto viu, ficou apavorado também, achou muito feio. Eu não conseguia nem ir no posto pra tomar um soro, alguma coisa, de tanta dor. Eu não conseguia, gente, andar direito, sério mesmo. A minha mãe ficou apavorada. Nisso foi, né, foi uma batalha aí de... Eu passava vinagre alivia bastante a dor, né, a dor da queimadura. Eu passava vinagre, tanto que quando tu queima de mãe d'água, eles dizem pra te passar. Eu passei Possol, eu passei uma pomada específica pra queimadura, cicatrizante ali, com vários benefícios. Eu tava sempre com o pé na água, eu tava sempre tomando banhos extremamente gelados, porque daí parecia, sabe, bife empanado, que entra na fritadeira e faz tch. Era eu entrando debaixo do chuveiro. Só que o que mais me pegou é que eu não conseguia caminhar, não era nem a questão de não conseguir sentar direito e deitar direito por causa da bunda, mas era a questão que eu não conseguia caminhar. Demorava em média uns 10 minutos, de 5 a 10 minutos pra levantar da cama, porque eu não sei o que acontecia. Quando eu deitava, o meu pé ficava tranquilo, ficava de boa, não tinha dor. Quando eu levantava, eu não sei se o sangue descia, eu não sei o que acontecia. Se alguém souber, pelo amor de Deus, me deixa nos comentários, que eu tô até agora curiosa pra saber o que acontecia. Quando eu levantava e botava o meu peso ali pra cima, ali, né, o pé sentia, ele começava a latejar, horrivelmente, pulsar bastante, e a sensação que eu tinha era que por dentro ele tava se rasgando todinho. Gente, era muita dor. Bom, eu não conseguia caminhar, então eu fiquei uma semana de molho em casa, todo dia ali com a positividade de que eu ia melhorar, mas estava bem difícil de realmente melhorar. Faz um dia ou dois, não, faz 2 dias que eu consegui caminhar, que eu consegui voltar assim, a caminhar de boa, sabe?
sem dor. Então assim, mas ainda eu tô descascando bastante agora, a minha bunda ainda tá muito vermelha, assim, muito cuidado, esse vídeo também é um aviso pra te ter muito cuidado com a questão do sol. Ele realmente não é brincadeira, gente, não é. E isso que a gente não foi num dos dias mais fortes de sol, de calor. Quando a gente foi, tava meio nublado, assim, e depois o sol saía algumas vezes, mas assim, é realmente muito perigoso. E nisso eu fiquei uma semana, um pouquinho mais, sem conseguir ir pra academia, sem conseguir fazer cardio, sem conseguir sair direito da cama. Então vocês imaginam como é que ficou isso aqui, né? Se eu sempre digo pra vocês que a academia, a atividade física, ela é tipo minha vida. Desde que eu comecei nesse mundo, ela realmente é muito importante pra mim. Eu preciso dela pra ficar bem. Quando eu fico ali já uns 2, 3 dias sem ir na academia, eu já começo a ficar muito mal. Tipo, da ansiedade, é uma terapia. Eu realmente preciso da academia. Aquela coisa que eu vou e eu libero endorfina, serotonina, as coisas ficam melhores, parece que tudo fica melhor pra gente resolver. Enfim, é cuidar de ti dentro, da tua autoestima, do teu físico, da tua saúde. É um conjunto. Então, assim, é possível manter o shape sem treinar? Eu vou falar pra vocês o meu caso. É possível, mas sempre tem um mazinho. É possível, mas tu tem que te focar muito bem focada na dieta, muito bem focada. Nesse meio tempo, saí, não conseguia sair de casa, eu já tava uma semana sem beber, daí fechou mais outra semana. Eu tava tomando muita água, porque até pelo calor e da queimadura, etc, e pedia pra hidratar muito mais, então eu aumentei ali a quantidade de água que eu tava tomando. E como eu tava muito parada sem fazer ali atividade física, eu não tinha tanta fome, eu tinha até que empurrar comida. Então eu baixei ali um pouquinho, coisa pouca ali o gasto energético, até porque eu não tava tendo ali um grande gasto, mas eu basicamente mantive ali o que eu tô agora atualmente, né? Você tem que se prender muito a isso. Hidratação, vamos supor ali que tu precisa ficar, eu tô falando de uma semana, claro que tem casos, por exemplo, cirurgia e etc. Por exemplo, vai botar um silicone, tu vai ficar aí um mês sem treinar, né? Pelo menos, dependendo do teu médico, mas pelo menos um mês sem treinar, no caso perna, mais mês ainda sem treinar braço, enfim. Mas vamos supor uma cirurgia ou uma gripe um pouco mais extensa, alguma virose, qualquer coisa que tu fique um pouco ali mais de uma semana. O que eu posso dizer pra vocês, né, na minha experiência que eu tive agora e também outras experiências que eu também já tive, claro, tu não vai ter aquela qualidade muscular do dia a dia da academia, que a academia ela é bem ingrata, você sabe disso, ela é bem ingrata. Tu para de ir um pouco, ela já, o teu resultado já vai um pouco mais pra lá, mais rala abaixo. Mas assim, dá pra manter um físico legal sim, aquilo que tu conquistou, que tu batalhou tanto tempo, dá pra te manter ali num período X de tempo sim, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, claro que tu não vai ser a mesma coisa, pode ser que tu perca ali um pouquinho de massa muscular, nada absurdo, contanto que a tua dieta esteja bem alinhada, a quantidade de proteína esteja bem legal, sabe, eu até dei uma aumentada nesses dias pra segurar essa massa muscular, então eu aumentei um pouquinho ali a proteína. E a dieta muito alinhadinha, gente. Se tu é uma pessoa muito ansiosa que acaba descontando na comida, muita salada, muita coisinha que tu pode beliscar que tem baixa caloria, tipo tomate, abobrinha, cenoura, essas coisinhas assim, sabe? Foi o que me ajudou bastante. Gelatina zero, porque de vez em quando me batia ansiedadezinha, então eu ia lá na geladeira e ficava abrindo a geladeira quando eu conseguia levantar. Então ia lá, beliscava uma abobrinha, ia lá, beliscava uma gelatina zero, ia lá, beliscava alguma coisa desse nível. Nada de ter um monte de besteira em casa, porque senão o negócio vai desandar. Acredita em mim. Então o que eu percebo? Percebo e tirei minhas medidas, né? Pesei, o peso tá tudo certo, até perdi na verdade, mas aí fui ver se não era massa muscular, né? Aí medi ali coxa, medi glúteo e tal, tá tudo ok, não, obviamente não ganhei, mas tá tudo certinho, como tava antes, e perdi, acreditem se quiser, perdi cintura e perdi barriga, gente, perdi centímetros de cintura e barriga, mesmo sem fazer cardio, mesmo sem mal sair da cama, mesmo sem treinar por mais de uma semana na academia. Então, realmente, a alimentação, mais uma vez provando que ela é muito importante pra gente manter os nossos resultados. Ou pra gente criar novos resultados, né? Se a gente quer ganhar massa, se a gente quer emagrecer, se a gente quer... Enfim, ela é muito essencial mesmo. Tenho certeza que se eu tivesse chutado o pau da barraca, tipo assim, eu tô de cama mesmo, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, eu vou me mimar e não sei o quê, sabe assim? O áudio da Virgínia, mimimei. Tenho certeza que se eu tivesse feito isso, eu estava muito ferrada. Eu estava muito ferrada, inchadíssima e com uma baita de uma retenção e talvez ali ia dar ruim pra mim. Então é isso, essa foi a minha experiência, eu continuo, tenho a coxa grossa, eu tenho glúteo e tal, eu continuo com isso, tudo certo, só realmente diminui cintura e barriga, fiquei bem contente, bem feliz. Acredito que se eu tivesse, que
que eu dei uma enxugadinha ali nas calorias, dando ali uma secadinha. Então acredito que se eu tivesse feito cardio e tivesse praticado atividade física, o resultado ia ser muito bacana. Ia ser muito bacana. Porque eu consegui daquele emprego que eu falei pra vocês, que eu não tinha assim um controle totalmente exato do quanto eu comia, eu tentava ali de olhômetro, mas o olhômetro ele falha, né? A gente tem que ter a balancinha. Então agora que eu tô conseguindo pesar certinho a minha alimentação e tudo, eu realmente estou dando essa secadinha. Aí aconteceu esse imprevisto, aconteceu esse problema, mas estou mantendo. Então é isso, se tu tiver aí, mas sem ser vergonhice nessa cara, se tu realmente não puder ir pra academia, tiver uma virose, uma gripe, uma doença, alguma coisa que te impeça, né, uma cirurgia, enfim, alguma coisa nesse sentido, saiba que dá pra manter sim, não desanima, porque daí a gente tem mania de desanimar, esse é o problema. A gente pensa assim, não tô indo treinar mesmo, várias vezes passou isso pela minha cabeça, eu sou ser humano normal. Já que eu não tô indo treinar mesmo, vou comer um troço aqui, vou comer outro negócio ali. E não, gente, aí que eu pensei, eu não tô treinando, eu não estou fazendo cardio, o negócio vai ficar feio pro meu lado. Eu preciso seguir essa alimentação aqui. Melhor do que nunca, melhor ainda que quando eu treino. Então foi isso que me motivou bastante, sabe? Dia após dia ali pra não enlouquecer, pra não pirar, sabendo que logo, logo eu ia estar de volta nos treinos. Logo, logo eu ia ficar boa. E que era só eu fazer minha parte. Um alerta com um pouquinho de história e com um relato meu que o que eu vi ali tá tudo certo, a massa muscular tá em dia, o mini bíceps tá aqui e tá tudo certo. Tá, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super, super, super beijo. A gente se vê por aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!